Boa noite. Boa noite. Ministério Público e Guarda Civil implantam programa de proteção a mulheres vítimas de violência doméstica. Sem teto invadem prédio residencial vazio na região da Avenida Paulista. Mesmo com Cristiano Ronaldo, o melhor do mundo, Portugal leva goleada de 4-0 da Alemanha. Turistas estrangeiros continuam fazendo a festa em São Paulo. Aplicativo ajuda visitantes islâmicos a manter rituais religiosos durante a Copa. Colombianos reelegem o presidente Juan Manuel Santos, que defende acordo de paz com as partes. O projeto piloto do Ministério Público, em parceria com a Guarda Civil Metropolitana, começa a mudar a rotina de mulheres vítimas de violência doméstica aqui na capital paulista. Os guardas estão patrulhando as casas dessas mulheres a fim de evitar novos casos de agressões. Um trauma difícil de superar. Sempre que se lembra dos momentos de sofrimento, esta mulher se emociona. Foram 3 longos anos em que apanhou quase que diariamente do ex-companheiro. Até durante a gravidez, ela foi vítima de violência física e também verbal. Apanhei os 9 meses de sofrimento. Aí às vezes eu ficava até triste, falava que não queria mais a criança. Nem os tapas que ele me batia não doía tanto do que as palavras que ele falava comigo. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública, só na cidade de São Paulo, mais de 3.200 mulheres foram vítimas de lesão corporal dolosa, quando há intenção, entre os meses de janeiro e abril deste ano. 5 mortes foram registradas. As estatísticas mostram que as mulheres levam, às vezes, 10 anos apanhando, sofrendo, sendo agredidas, ofendidas, humilhadas, até tomar uma atitude, até registrar um boletim de ocorrência. Pensando em mulheres assim, o Grupo de Enfrentamento à Violência Doméstica do Ministério Público decidiu aumentar a fiscalização para dar mais segurança àquelas protegidas por ações determinadas pela Justiça, como as que impedem que ex-companheiros se aproximem delas. Agora, a Guarda Civil Metropolitana visita as vítimas todos os dias, em horários não definidos. A nossa função é conversar com elas, amenizar essa situação na vida delas. Como? Conversando, quando necessário, com o marido. Se nós soubermos onde ele está, se for próximo, como já aconteceu, nos dirigimos até a casa dele, conversamos com ele, alertamos sobre a medida protetiva. Uma das consequências do descumprimento da medida protetiva de urgência é a decretação da prisão preventiva. Então, a orientação que os guardas têm é de comunicar ao juízo e aí nós vamos avaliar a possibilidade de pedir a prisão preventiva desse agressor. O projeto começou no início deste mês e ainda está em fase de testes. Ao todo, 11 mulheres estão sendo monitoradas pela Guarda Civil Metropolitana na região do Bom Retiro, no centro de São Paulo. A expectativa é que nas próximas 2 semanas, o número de mulheres atendidas pelo programa e pela GCM chegue a 20. Se nada apaga as marcas do passado, a medida pelo menos traz conforto para seguir adiante. Já posso passear, que nem no domingo mesmo, sair. Posso ir na igreja, que eu gosto de ir muito, no Santo Expedito, sossegada, né? Durmo, que eu não dormia. Tá mais tranquila? Tô tranquila. Por enquanto, o projeto tem sido testado apenas no bairro do Bom Retiro. A Guarda Civil Metropolitana informa que pretende ampliá-lo para outros bairros de São Paulo, mas ainda não há cronograma definido para isso. Na zona leste da capital, 2 ônibus foram incendiados na madrugada. Os ataques aconteceram na noite de ontem na rua Olho d'Água do Borges, em Cangaíba. Segundo a Polícia Militar, os coletivos estavam parados no ponto final da linha quando um grupo ordenou que motoristas e cobradores desembarcassem e ateou fogo. Um veículo ficou destruído e outro parcialmente danificado. Eles pertenciam à aviação Itaim Paulista. Os incêndios seriam em represália à morte de um homem pela PM. Ninguém ficou ferido. E a semana começa com muito sol e calor em todo o interior paulista, temperaturas mais amenas aqui na capital e também no litoral do estado e nada de chuva. Mas a partir de amanhã, a frente fria que está no sul tende a provocar aumento da nebulosidade em toda a faixa leste paulista. Mariana Armentano traz os detalhes da previsão para o Brasil e todo o estado de São Paulo. Uma massa de ar polar começa a avançar pela região sul do país e as temperaturas voltam a cair. O dia começa com apenas 13 graus na capital gaúcha e durante a tarde a máxima não passa dos 18 graus, mesmo com o tempo firme.
As cidades onde acontecerão Jogos da Copa nesta terça-feira terão um dia bem quente. 27 graus em Belo Horizonte, 30 graus em Fortaleza e 31 em Cuiabá. Os maiores volumes de chuva estão previstos para essa área, entre o Amazonas, Roraima, Pará e Amapá e em toda a costa leste do Nordeste, incluindo a capital cearense, onde haverá jogo. A maior parte do estado de São Paulo continua com o tempo aberto nesta terça-feira. Apenas na região oeste do estado, ali na divisa com o Paraná e na faixa leste, é que a nebulosidade aumenta com o avanço da frente fria pelo oceano. Máxima amanhã de 27 graus em Presidente Prudente e de 28 em Presidente Bernardes. Já no norte do estado, tempo firme e ensolarado. Máxima de 29 graus em Ribeirão Preto e também em São José do Rio Preto. No litoral, por causa da nebulosidade, a máxima não passa dos 25 graus e pode chover fraco. Aqui na capital, as nuvens aumentam com o passar do dia e também há possibilidade de chuviscos. Aqui na capital, amanhã, mínima de 15, máxima de 25 graus. A partir do meio da semana, o tempo fica fechado, com chuva fraca a qualquer hora e esfria. Máxima de 22 na quarta e de 19 graus na quinta-feira. Eu volto daqui a pouco no Jornal da Gazeta, edição das 10. Com um mês de uso de água do volume morto, o nível do sistema Cantareira caiu 3,7%. O reservatório está operando com 23% da capacidade. A água do volume morto começou a ser utilizada em 15 de maio, quando o nível de água registrava apenas 8,2% de capacidade. A falta de chuvas continua sendo um dos motivos da crise da água no estado. Em junho, choveu 15,1 milímetros, menos da metade do esperado para o mês, segundo a Sabesp. A estiagem agora também ameaça o Alto Tietê. Desde fevereiro, a Sabesp passou a remanejar a água dos sistemas Alto Tietê e Guarapiranga. Até o momento, os reservatórios perderam 15,4 pontos percentuais e chegaram a 29% de capacidade na última sexta-feira. Em meio à Copa e depois de 50 horas de chuvas, a Prefeitura de Natal decreta estado de calamidade pública. 100 famílias foram afetadas e 30 estão desabrigadas. O documento assinado hoje decreta estado de calamidade pública por 180 dias por causa dos deslizamentos ocasionados pelas fortes chuvas do final de semana. Desde sexta-feira foram 50 horas de chuvas que só deram uma trégua na madrugada de ontem. Com o deslizamento da encosta do Morro da Mãe Luísa, residências e parte da praia de Areia Preta foram afetadas. A região foi interditada pela Defesa Civil e várias moradias correm o risco de desmoronar. Natal é uma das sedes da Copa do Mundo. Neste domingo, moradores do bairro Chácara Santo Antônio, na zona sul de São Paulo, arregaçaram as mangas e se uniram para revitalizar a Praça Haru Uoya. O mutirão foi organizado por uma empresa privada. Algumas marteladas, lixa para modelar. Com pincel e tinta, o muro vai virando um painel. O mosaico é para decorar o coreto que ainda vai surgir e todo mundo ajuda. As crianças quebram caquinho, trazem para cá e a gente vai montando. Todos são vizinhos que se uniram num mutirão para reformar a praça do bairro. A pracinha era bastante isolada, fria. Poucas pessoas frequentavam. Era uma praça que a gente evitava brincar. Às vezes tinha algumas pessoas assim que fizeram da praça moradia. A gente respeitava, mas no entanto a gente tinha um certo receio. A iniciativa é de uma empresa de internet que organizou a empreitada e convocou os moradores, que também colaboraram com doações. A gente conta com a ajuda de uma ONG, o Instituto Elos, que ajuda a gente a mobilizar as pessoas, né? Descobrir na própria comunidade esses talentos, arquiteto, paisagista, que vai, né, ajudar a construir o sonho da praça ideal. A proposta passou de boca em boca, foi levada de porta em porta pela vizinhança. Aí veio a fase do planejamento, que durou um mês, com várias reuniões para definir como seria a nova praça e o que seria necessário, material, ferramentas e até a orientação profissional de como fazer foi voluntária e partiu da comunidade. Elaine é paisagista, colabora para refazer o jardim. Eu estou reaproveitando as plantas.
tem umas plantas embaixo de uma árvore, está crescendo, subindo, dá para a gente tirar, fazer muda e replantar em outro lugar. José, que é marceneiro, ficou responsável pelo escorregador do parquinho. A gente está emprestando um pouco da nossa experiência, da nossa atividade profissional em prol da comunidade. Já Paulo, que é engenheiro mecânico, exercita os dotes do ofício das horas vagas. Coisa de pedreiro. Raspar para preparar para a próxima tinta, meio que pintor. Já tinha feito isso? Já em casa várias vezes. O trabalho, que começou neste domingo, ainda deve levar alguns dias para terminar. E mais do que uma pracinha bonita, os moradores estão construindo um espaço para conviver. Agora a praça vai ter mais locais para acomodarem as pessoas, tem a internet também, vão ter mesas para piquenique, mesas com jogos de tabuleiro, vai ter brinquedos novos para as crianças, né? Estimulando a parte de reciclagem também com os pneus reutilizados. O mais legal é que esse processo que fica físico, né, a construção é uma consequência da comunidade mais integrada, mais parceira, né, mais conectada. Se você contribuiu com R$10, R$50 ou só com seu talento, você vai cuidar melhor desse espaço público. E agora as notícias do esporte com Gabriel Cruz e Celso Cardoso. A Alemanha vence Portugal por 4-0 e confirma o favoritismo na Copa. Cristiano Ronaldo, o melhor do mundo, nada pôde fazer, né, Celso? Nada mesmo, Gabriel. O time de Portugal também não ajudou muito, não. A Alemanha atropelou os portugueses com 3 gols de Thomas Müller, principal artilheiro da Copa do Mundo. Alemanha e Portugal se enfrentaram hoje à tarde sob o sol escaldante de Salvador, na Arena Fonte Nova, e os alemães saíram na frente graças a esse pênalti de João Pereira e Mário Götze aos 10 minutos de partida. Thomas Müller bateu forte no canto de Rui Patrício, que acertou o lado, mas não conseguiu fazer a defesa. Aos 31 minutos, Toni Kroos cobrou escanteio pelo lado direito na cabeça do zagueiro Hummels. 2-0 Alemanha. A situação ficou ainda mais difícil para Portugal aos 36 minutos. O zagueiro Pepe se estranhou com Müller e acabou sendo expulso. Com um a mais em campo, a Alemanha foi para cima e ampliou aos 45 minutos. Cruzamento de Toni Kroos para Thomas Müller, que levou a melhor sobre a marcação e mandou a bola para o fundo do gol. Alemanha 3, Portugal 0. A equipe germânica reduziu o ritmo na segunda etapa, mas chegou ao 4º gol aos 32 minutos, mais uma vez com Thomas Müller, que aproveitou o rebote do goleiro para fazer o terceiro dele na partida. E ficou nisso, Alemanha 4, Portugal 0. Bom, Celso, que a Alemanha via forte, todos nós sabíamos, mas a decepção mesmo foi Portugal, que não atendeu aquilo que era esperado dela? As duas coisas, Gabriel. A Alemanha sempre foi cotada como principal favorita, havia aquela expectativa de como se comportaria 1h da tarde na Bahia. Parece que não sentiu cansaço, claro que também construiu 3-0 no primeiro tempo e apenas administrou o segundo tempo, tocando mais a bola, se poupando. Mas é um time fortíssimo, difícil de ser batido. Aí, o que decepcionou mesmo, nem foi Cristiano Ronaldo, a própria seleção de Portugal, foi o comportamento do Pepe. A expulsão dele foi determinante? Claro, se já é difícil você enfrentar a Alemanha com 11, imagina com 10, quer dizer, um jogador totalmente desequilibrado, não pode numa Copa do Mundo, agredir o adversário, claro que não foi uma cabeçada a ponto de machucar, mas foi uma atitude hostil, sim, e que mereceu o vermelho. E isso foi fundamental para a goleada da Alemanha. Parte da colônia portuguesa em São Paulo se reuniu para o jogo contra os alemães. O encontro aconteceu no consulado português, mas a animação de início, claro, cedeu espaço à decepção. Para a estreia de Portugal na Copa, o consulado português foi o ponto de encontro de nossos patrícios. E para os convidados, além dos saborosos petiscos e da cerveja geladinha, não poderia faltar também o bom e velho vinho português. Antes da bola rolar, o momento de matar saudade da pátria-mãe, através do hino nacional. Com bola rolando, a
torcida se animou quando pela primeira vez Cristiano Ronaldo entrou em ação. Mas essa euforia não demorou muito. O motivo? Pênalti para a Alemanha e gol adversário. Em desvantagem no placar, o clima ficava tenso. O nervosismo era evidente. Entre uma jogada e outra, o celular era o companheiro. Talvez estivesse melhor ficar nas redes sociais, pois ainda no primeiro tempo, os alemães marcaram mais 2 vezes e Portugal perdeu Pepe expulso. Resumindo, a estreia dos portugueses estava longe do esperado. Por que o Portugal está levando essa goleada aí no primeiro tempo? Olha, eu não sei, mas enfim, eu acho que não está jogando muito bem também. O grande feito de Portugal foi não marcar, quando teve as oportunidades para marcar. Foram oportunidades que eram cruciais e podiam ter decidido o jogo. Talvez não nesse jogo, mas nos outros jogos Portugal vai ganhar. Nesse jogo praticamente já foi, né? Não, Portugal não desiste, mas vai estar difícil, mas não vamos desistir. No segundo tempo, a torcida de Portugal não teve muito o que comemorar. A expressão de apreensão da galera retratava bem quanto o jogo estava difícil. O único momento de euforia foi esse. Palmas para Cristiano Ronaldo, que iria cobrar uma falta, que também não resultou em nada. E para piorar, a Alemanha fechou o jogo com goleada por 4-0. Apesar da derrota por 4-0, a torcida portuguesa ainda acredita na classificação para a próxima fase. Para isso, a seleção de Portugal terá que vencer os seus 2 próximos compromissos, contra Gana e Estados Unidos, e ainda depender de uma combinação de resultados. Mas para a galera lusitana, desesperar jamais. Isto não foi uma derrota, foi um aquecimento. Ah, é? Um aquecimento. Vamos ficar em segundo no grupo, que é para apanhar depois os mais fáceis. Tenho esperança que vamos chegar à final, vamos ver. Ótima desculpa do português. E além de Portugal e Alemanha, Nigéria e Irã jogaram na tarde desta segunda-feira. A partida válida pelo Grupo F, o mesmo da Argentina, terminou empatada em 0-0. Foi o primeiro empate da Copa do Mundo do Brasil, depois de 12 jogos. Neste momento em Natal, na Arena das Dunas, apesar dos problemas decorrentes das fortes chuvas dos últimos dias, jogam Estados Unidos e Gana. Partida válida pelo Grupo G, o mesmo da Alemanha. Por enquanto, os Estados Unidos vencem por 1-0. E amanhã tem mais um dia repleto de futebol e com direito ao tão esperado Jogo do Brasil. Veja quais são as partidas desta terça-feira. Amanhã, pelo Grupo H, Bélgica e Argélia jogam à 13h no Mineirão, em Belo Horizonte. Às 4h, a seleção brasileira entra em campo para seu segundo duelo na Copa do Mundo, dessa vez contra o México, no Castelão, em Fortaleza. E encerrando o dia, a Rússia e Coreia se enfrentam na Arena Pantanal, em Cuiabá, às 7h. Lembrando que todo o calendário de jogos segue o horário de Brasília. Exame revela que o atacante Hulk da seleção brasileira não tem lesão, mas o jogador ainda é dúvida para a partida de amanhã. Ele vai ser submetido a nova avaliação amanhã, momentos antes da partida, para saber se há condição de jogo. No exame de ressonância não apareceu nenhuma lesão. Mesmo assim, o atleta não participou das atividades de hoje à tarde no Estádio Castelão, em Fortaleza. Hulk vem reclamando de dores musculares desde a estreia contra a Croácia. Polêmica envolvendo os jogadores da Croácia. O time não quer mais atender a imprensa após virem a público fotos em que eles apareciam nus. As fotos foram tiradas enquanto os atletas estavam na piscina de um hotel na Bahia. As fotos foram tiradas no último sábado, durante a folga da seleção da Croácia. 2 jogadores deveriam falar com a imprensa ontem, mas isso não aconteceu. O técnico Niko Kovac não soube dizer quanto tempo o silêncio de seus titulares e reservas irá durar. Eu respeito a opinião deles e não posso forçá-los a nada. Eu sei que vocês, jornalistas, estão fazendo o seu trabalho de forma responsável e estava sendo excelente. No entanto, agora vocês devem se sentar, conversar entre si e ver se essa era a coisa certa a fazer, disse Kovac sobre a publicação das fotos.
A Federação das Associações Muçulmanas no Brasil criou um aplicativo que está ajudando os turistas da religião islâmica durante a visita ao Brasil na Copa do Mundo. Além de informações sobre jogos, cidades sedes e pontos turísticos, o aplicativo também traz orientações sobre as particularidades da religião. Futebol e religião não se discute, certo? Só que na Copa, numa das maiores misturas de povos e crenças do mundo do esporte, tudo se combina. Caso dos muçulmanos que vêm de diversos países para acompanhar o Mundial. Aqui em São Paulo, a Federação de Associações Muçulmanas no Brasil preparou um guia com todas as informações, tanto para acompanhar os jogos e visitar pontos turísticos, quanto para praticar os rituais da religião. O muçulmano, por exemplo, ele tem que comer uma comida chamada halal. Halal, ela tem que ter algum procedimento, como um procedimento de ser consagrado a Deus de uma determinada maneira. Então, nós também indicamos locais onde ele possa fazer essa alimentação. A Nádia é a responsável pelo atendimento do Salão Online, telefone para o turista tirar dúvidas em diversos idiomas. Copa do Mundo 2014, Assalamu alaikum. O guia impresso também foi convertido em um aplicativo gratuito com algumas funções a mais, como a bússola que indica a posição de Meca, local para onde os islamitas se voltam durante as orações. É assim que John e mais 2 amigos vindos da Inglaterra estão se virando em São Paulo. Hoje conheceram a Mesquita de Santo Amaro, na Zona Sul, uma das 50 espalhadas pelo Brasil. Being at the World Cup, we thought we'd take the opportunity to actually come to the World Cup to speak to the different people, because obviously you're going to have many people from all over the world come together in one place. So that's why we came. John mora no berço de 2 grandes times do futebol europeu, a cidade de Manchester. E mesmo com todo o clima de lá e da Copa no Brasil, diz que está focado em trocar experiências com muçulmanos de outros países. Yeah, it's been a very good experience. As I said, the people are very welcoming. There's many Brazilians actually coming into the fold of Islam and becoming Muslim. They're very open to hear and learn about Islam. Because not many people actually know much about Islam. Apesar de ser um país predominantemente católico, existem hoje cerca de 1,5 milhão de muçulmanos no Brasil. A maior comunidade está em São Paulo, uma das cidades sedes da Copa do Mundo, que devem receber os cerca de 30 mil turistas islâmicos esperados durante o Mundial. E não apenas torcedores. Das 32 seleções que estão aqui, 6 representam países nos quais a presença do islamismo é grande. Argélia, Camarões, Costa do Marfim, Nigéria, Bósnia e Irã. Em parceria com as embaixadas, nós primeiro buscamos passar para as acomodações algumas coisas como o tapete, para que ele possa fazer suas orações, bússolas e o Alcorão Sagrado. Você sabia que um rio passa debaixo da Arena Corinthians, estádio que vai abrigar 6 jogos da Copa do Mundo? Pois é, Gabriel, para muitos isso é uma grande surpresa. Renata Falzoni e Felipe Meirelles nos contam essa história. Domingão nublado aqui na cidade de São Paulo. Vamos de bicicleta, metrô, até a região do Itaquerão. Nós vamos observar a bacia hidrográfica, atualmente escondida pelo asfalto. É a bacia do Rio Verde, que nasce lá no Parque do Carmo. Tem as nascentes no Parque do Carmo, vai descendo por ali em direção ao Tietê. E um dos afluentes dele, ele provavelmente passa embaixo da arena. A gente vai transformar um conhecimento oculto num conhecimento declarado. A gente vai fazer os rios surgirem no olhar das pessoas que estão aqui. Para não fazermos 3 baldeações internas, nós vamos pedalar até a linha que vai direto ao Itaquerão. E pronto, Estação da República do metrô. Curiosidade, Itaquera quer dizer pedra dura.
decidimos seguir na parte sul do estádio para localizar qualquer tipo de rio, de riacho, uma matinha ciliar. No domingão, muitos turistas por aqui. Segundo o Luiz de Campos, nós estamos chegando na nascente do rio Itapeva. Se eu tivesse com a minha mountain bike, eu descia na bike. Bem abaixo do cebolão que circunda o estádio Arena Corinthians, está a nascente do rio Itapeva, bem embaixo de toda essa estrutura viária. Aqui nós vemos a nascente do rio Itapeva e o seu leito do rio, interrompido pela construção do estádio. As expedições, os passeios, rios e ruas, bicicleta, é trazer a pessoa para olhar. E quando você olha, acontece um fenômeno. Não é um mapa, não é um indício, é uma presença. Olha a qualidade dessa água. E observa-se em todos esses morros de arrimo, trabalhos de canalização de água pluvial que desaguam na nascente do rio e posteriormente passam por um cano exatamente debaixo do estádio. E chega no Rio Verde. E toda essa região poderia ser realmente revitalizada com um lindo parque, poderia mostrar um pouco a história natural das águas da cidade. Em apenas 1 quilômetro, o rio fica um verdadeiro esgoto a céu aberto. Falta de saneamento básico e cuidado da população para com os seus recursos naturais. E ali, a foz do rio Itapeva. E aqui ele deságua no Rio Verde, que por sua vez vai para o rio Jacu, que segue até o rio Tietê. As pessoas ficam achando que tem que limpar o Tietê. Como é que você vai limpar o Tietê se você está jogando sujeira desde a nascente dos riachos? Tratar desse rio é tratar do Tietê. Rios e Ruas na Gazeta. Bom, e se você quiser conhecer mais sobre essas iniciativas, você pode visitar a mostra Rios e Ruas na Praça Vitor Tivita, em Pinheiros, até o dia 31 de julho. Michael Schumacher deixa o coma depois de quase 6 meses. O recordista de títulos da Fórmula 1 estava em coma desde o dia 29 de dezembro do ano passado, quando sofreu um grave acidente numa estação de esqui em Meribel, na França. Depois de quase 6 meses, Michael Schumacher saiu do coma. A informação foi passada à imprensa na manhã de hoje pela assessoria do ex-piloto Sabine Ken. Na nota, ela diz que o alemão já saiu do hospital de Grenoble, na França, local onde foi internado logo depois do acidente. Sabine fez questão de agradecer aos médicos, enfermeiros e principalmente aos fãs pela ajuda neste tempo, mas deixou claro que a fase de reabilitação do piloto será feita longe dos olhos do público. Schumacher sofreu um grave acidente no dia 29 de dezembro do ano passado, quando esquiava numa estância turística em Maribel, nos Alpes franceses. Desde então, muitas informações desencontradas sobre o verdadeiro estado do alemão foram divulgadas. E agora, ao que tudo indica, o sigilo será ainda maior no período de recuperação. E mais uma boa notícia no mundo do esporte. Depois de 4 meses internada nos Estados Unidos, a atleta Laís Souza deixou hoje o hospital. Gabriel, mas ela seguirá morando em Miami para dar continuidade ao tratamento. No dia 27 de janeiro, a esquiadora sofreu um acidente quando se preparava para a disputa dos Jogos de Inverno de Sochi. Ela descia a pista de esqui quando bateu em uma árvore e sofreu uma lesão na coluna cervical. A noite do dia 15 de junho entrou para a história do basquete brasileiro. Pela primeira vez na história, um jogador do Brasil foi campeão da NBA, principal competição de basquete do mundo. É Thiago Splitter, do San Antonio Spurs. Perdendo a série melhor de 7 por 3-1, o Miami Heat não tinha outra opção a não ser vencer o San Antonio Spurs na casa do adversário para seguir vivo na disputa pelo título da NBA. O time de LeBron James e companhia começou de forma arrasadora, mas o brasileiro Thiago Splitter foi uma das peças fundamentais no início da reação da equipe texana. O pivô teve boa presença no garrafão, sofreu falta e converteu um pontinho em arremesso de lance livre. Deu uma assistência para a cesta de 3 pontos do argentino Manu Ginóbili e foi eficiente no rebote defensivo. Além de fazer uma bela bandeja e ainda dar um toco sensacional em Dwayne Wade, quando os Spurs já estavam à frente no placar. Foram apenas 3 pontinhos de Splitter, mas a presença dele em quadra foi marcante. Como nessa assistência para Mills, deixar o time mandante com 20 pontos de vantagem.
Com a vitória e o título já encaminhados, Immobile foi substituído para receber os aplausos da torcida e o abraço do colega sul-americano. Vitória dos Spurs por 104-87, quinto título da franquia na NBA e primeira conquista de um brasileiro no principal campeonato de basquete do mundo. Quem diria, né, Gabriel? Que um dia teríamos um brasileiro campeão da NBA, jogando, sim, e com moral e contribuindo para essa conquista. Muito bom. Que ele possa também trazer novos ares à seleção brasileira também. Valeu, Celso. Tchau, Boa tchau. noite. Até amanhã. Juliana, é com você? Uma situação que se torna cada dia mais comum na cidade de São Paulo. Famílias de sem-teto agora invadem um prédio numa das regiões mais valorizadas da capital paulista. Desde a última quinta-feira, cerca de 200 pessoas invadiram um edifício residencial que estava abandonado na Rua Pamplona, próximo da Avenida Paulista, o coração financeiro da cidade. O número 935 da Rua Pamplona agora está habitado, depois de pelo menos 5 anos vazio. São 15 andares com 2 apartamentos por andar. O prédio, a poucas quadras da Avenida Paulista, um dos endereços mais caros de São Paulo, foi invadido na quinta-feira, durante a estreia do Jogo do Brasil na Copa. Agora moram aqui 150 pessoas. Boa parte delas ou moram em situação de risco, ou boa parte delas hoje gastam mais da metade de sua renda, ou quase isso, pagando um aluguel caro hoje e vivendo em condições que certamente não são melhores que elas vão estar aqui. A gente quer aqui que cada um tenha a sua potência para fazer atividades que é capaz, pessoas que cozinhem, tem uma cozinha, enfim, pessoas que queiram fazer projetos aqui têm um espaço para fazer projetos. Gente como Kelly, que nesta segunda-feira estava feliz por fazer um almoço em uma cozinha. Arroz, salsicha, né? E que tal a cozinha? Tá bom, quem não tinha antes. Esse aqui é o apartamento do 5º andar, que está habitado pelo Marco e pelo Pablo. Uma sala bastante arejada, a luz funcionando normalmente aqui em cima, olha só. Mais à frente, temos aqui o banheiro. No banheiro tem toda a louça, inclusive banheira, quartos bastante amplos, tem cortinas, tem até, olha só, um closet. Para Guilherme, com o novo quarto, já é possível fazer planos para trazer a família. Penso em trazer a minha filha para morar comigo. Talvez a minha mãe até venha, que no caso nós estamos cansados de pagar aluguel, não estamos tendo condições mais. O movimento de moradia da região do centro diz que a convivência com os vizinhos tem sido surpreendentemente positiva. A gente recebeu visita de pelo menos umas 4 pessoas que trabalham aqui na região, procurando saber como elas fariam para morar aqui também. A gente até quer transformar esse primeiro andar num espaço de convivência coletiva, mas também a gente quer fazer projetos aqui. Esse pessoal tem direito à moradia, mas não é assim, invadindo da forma que foi feita para tomar bens de outro. Tem que procurar com o senhor prefeito. O senhor prefeito tem verba federal, tem dinheiro do Minha Casa Minha Vida. O programa Hora do Voto de hoje recebe o economista e professor da Unicamp, Luiz Gonzaga Beluso. Na entrevista à jornalista Maria Lídia Flandoli, Beluso comenta a questão da desigualdade e concentração de renda. Se concentrou muito, né? E esse 1% detém, às vezes, mais de 60%, 70% da riqueza total. Para ele, a estrutura de impostos no Brasil apresenta sérias distorções. No mundo inteiro, Maria Lídia, o que aconteceu a partir dos anos 80 foi que os sistemas tributários foram se tornando regressivos. Beluso criticou as ofensas à presidente Dilma Rousseff na abertura da Copa do Mundo. Como eu gosto muito do Brasil, né, isso me dá uma tristeza enorme de ver que as pessoas, né, se permitem ter esse comportamento nada civilizado, né? Hora do Voto vai ao ar hoje às 11h30 da noite. Presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Joaquim Barbosa, classifica de baixaria xingamentos contra a presidente Dilma Rousseff na abertura da Copa do Mundo no Itaquerão. Na ocasião, torcedores que acompanhavam o jogo entre Brasil e Croácia xingaram a petista antes e durante a partida. A FIFA também foi hostilizada. Segundo Barbosa, o xingamento foi um horror. O presidente do STF assistiu ao jogo no Itaquerão ao lado da presidente Dilma e de outros chefes de Estado. Vamos agora à entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. Greves promovidas por dissidentes e desacato à decisão judicial que determinou volta ao trabalho coloca em xeque
a força e a representatividade de sindicatos. Nós hoje recebemos Ricardo Patá, presidente da UGT, a União Geral dos Trabalhadores, a terceira central sindical dos trabalhadores, e também presidente do Sindicato dos Comerciários de São Paulo. Muito obrigada, Ricardo Patá, por estar conosco. E eu quero começar sobre essa questão das últimas greves de maio para cá no setor de transportes em São Paulo, em que fatos surpreenderam a população, a justiça, acho que a todos. O fato de, na dos ônibus, os dissidentes terem comandado a greve, mesmo contrariando decisão e acordo feito pela diretoria eleita formal do sindicato. E na greve do metrô, depois do julgamento de que a greve era abusiva, ilegal, determinação da justiça de volta ao trabalho, o desrespeito à decisão da lei. E aí a minha pergunta, o que está acontecendo? Os sindicatos significam uma entidade representativa muito importante na sociedade. Não respeita a lei? Está acontecendo alguma coisa que muda aquilo que sempre foi? Não, eu não acredito que está mudando uma situação tão importante da representação do movimento sindical. Você conhece muito bem, você é uma das jornalistas mais importantes do nosso país. O movimento sindical é cíclico. Nós tivemos com Lula na época da ditadura, ajudamos a acabar com a ditadura, ajudamos a acabar com a inflação nos idos de 90, construímos a política do salário mínimo. Agora, do ano passado para cá, muitas coisas novas estão ocorrendo, não só no movimento sindical. O movimento de rua, essa espontaneidade, a atividade da juventude, colocando claramente que querem mudanças importantes no nosso país. O fim da corrupção, melhor condições na escola, melhor condições de saúde. Nos dois casos citados, são casos muito distintos. No primeiro caso da greve de ônibus em São Paulo, inclusive eles são filiados ao UGT. O que ocorreu foi, na realidade, uma infiltração política, porque a decisão do sindicato foi muito importante, baseada nas assembleias com mais de 5 mil pessoas, que aprovaram, que foi um ótimo acordo, 10%. Foi um acordo importantíssimo, com ganhos acima da inflação, benefícios importantes. Mas houve, na realidade, do ponto de vista político, um interesse em trazer uma situação constrangedora para a cidade de São Paulo e para as pessoas que utilizam essa condição tão importante. E quando o senhor fala que houve assim, uma ação com interesse político evidente, por parte de quem? Vocês identificam? Olha, na realidade tem, primeiro, os perdedores, porque foi uma eleição muito importante, você mesmo noticiou, porque é um dos sindicatos mais importantes do nosso país. E os perdedores, eles se sentiram, não só com a derrota, mas se sentiram no direito de trazer, na primeira oportunidade, uma situação desconfortável. Quer dizer, então, uma ação política sindical não tem nada a ver com a política das eleições de 2014? Olha, houve uma mistura. A maior parte é do ponto de vista sindical, mas houve também um interesse político para trazer situação adversa para os munícipes de São Paulo e causar um certo tumulto. Mas, graças a Deus, essa situação, uma semana depois do ocorrido, foi regularizada. E a do metrô, a decisão de prosseguir a greve mesmo depois do julgamento? A meu ver, no metrô, nós tivemos, das 3 situações, não houve um equilíbrio, tanto do judiciário, quanto do próprio metrô, quanto do próprio governo. Do ponto de vista do judiciário, eu interpreto que não pode haver uma greve com todo mundo trabalhando, e foi essa a decisão da Justiça. Como é que a Justiça fala? Olha, vocês têm que colocar 100% dos trabalhadores na hora do pico. Então, isso não é greve. Mas julgou abusiva. Não, então, mas isso que eu estou dizendo, é muito fácil julgar abusivo quando na decisão se abusa também contra o que diz a Constituição, que dá oportunidade de fazer greve. Os trabalhadores também exageraram um pouco, mas recuaram e aí pediram por uma mediação com todas as centrais sindicais. Eu estava lá presente. A única questão que eu acho que o governo do estado poderia também dar a sua grandiosidade, que era fazer com que os 42 demitidos voltassem, porque a maior parte deles são ligados ao movimento sindical. Eu acho ainda que isso vai ser resolvido, porque o sindicato dos metroviários compreendeu, tanto é
que o presidente do sindicato resolveu, numa assembleia, acabar com a greve. E tinha se colocado a possibilidade de fazer a greve no próprio dia 12, que seria muito ruim. Terrível, resolveu acabar com a greve. Eu imagino agora que o governo do estado vai dar também a sua mão para que nós tenhamos uma solução muito boa. Patá, as centrais sindicais andavam chateadas com a presidente Dilma. Havia lá uma reclamação que a presidente não estava aberta para o diálogo, não dava muita atenção, não recebia, etc. As representações, né, das várias centrais sindicais. Agora, o que nós estamos vendo é que houve uma debandada. Né? Na primeira eleição, em 2010, a presidente Dilma teve um apoio, né, integral das representações sindicais. Dessa vez, a coisa está dividida. Uns estão apoiando a Aécio, Eduardo Campos, outros ficaram com ela. Os sindicatos estão sendo justos com Dilma, porque, afinal de contas, considerando o tempo de governo dela, ela sancionou mais leis de interesse dos sindicalistas do que o próprio presidente Lula nos seus 8 anos. O que é isso contra a presidente? Eu concordo plenamente com você. Eu sou um daqueles que, inclusive, vou estar com ela na quarta-feira, quando uma das promessas que ela fez para o movimento sindical, que vai sancionar a periculosidade para os motoboys. Os motoboys são mutilados ou morrem diariamente. Então, ela está iniciando um processo da regulamentação dessa categoria da juventude. Inclusive, ela mesma diz que lá no Nordeste o jegue foi substituído pelos motoboys. E também ela regulamentou a categoria dos comerciários, onde eu presido. São mais de 12 milhões de trabalhadores no Brasil. Eu tenho essa mesma percepção. É que é diferente o tratamento dela com o movimento sindical do Lula com o movimento sindical. Nós íamos jantar na casa do Lula, mas isso não pode, em hipótese alguma, interferir na percepção do trabalho que a presidenta tem feito para o mundo sindical. E eu fico muito feliz de poder falar isso no seu programa, no sentido de valorizar aquilo que é importante, a inclusão social e a valorização dos trabalhadores. A UGT apoia a Dilma ou liberou a turma? A UGT é plural. Então, todos os sindicatos, os seus representados, eles podem votar em quem eles acharem por bem melhores. Isso vale para São Paulo? Apoiam o Alckmin, SCAF ou Padilha? Isso vale para o Brasil todo. Mas, do ponto de vista da operativa da UGT, a maior parte dela está apoiando a presidenta Dilma. E em São Paulo? Em São Paulo, a maior parte está apoiando o governador Alckmin. Muito obrigada por sua entrevista. Uma boa noite. Boa noite. Gabriel. A Receita Federal pagou hoje o primeiro lote de restituições do Imposto de Renda de 2014. Foram liberados quase 2 bilhões de reais em restituições, que foram distribuídos entre mais de 1.300.000 contribuintes, a maioria idosos ou pessoas com algum tipo de deficiência. Para saber se teve a declaração liberada, o contribuinte deve acessar o site da Receita Federal ou ligar para o Receita Fone. 7 lotes de restituições serão liberados até dezembro. Analistas do mercado financeiro reduzem a previsão de crescimento do PIB deste ano pela terceira semana consecutiva. A pesquisa Focus do Banco Central apontou nesta semana que a expectativa para a expansão do Produto Interno Bruto agora é de 1,24%, contra 1,44% da semana anterior. Para 2015, os economistas de cerca de 100 instituições financeiras prevêem expansão do PIB de 1,73%. Na semana passada, a previsão era de 1,80%. Muitos estrangeiros que vieram a São Paulo para assistir à abertura da Copa do Mundo na quinta-feira passada ficaram para aproveitar o final de semana. Eles puderam conhecer melhor algumas paixões brasileiras aqui na capital paulista. Dia bonito, ensolarado na capital paulista, e os turistas estrangeiros adeptos à vida saudável foram logo para o Parque do Ibirapuera, um dos cartões postais da cidade. O vendedor de água de coco garante que o movimento aumentou muito, principalmente de quem veio de fora do país. Eu falo na mímica, falo o valor, R$4, R$5, ou o cliente que ajuda, muitas vezes acontece isso. A família de Taiwan veio curtir o parque. A visita ao Brasil deve ser longa. São Paulo foi apenas a primeira parada. Foz do Iguaçu, Manaus, Natal. Dia de parque, mas também de conhecer alguns museus. Já que o clima é de Copa do Mundo, que tal o Museu do Futebol no estádio do Pacaembu? O movimento de turistas estrangeiros é grande por aqui. Vamos, Colômbia! O
museu está recebendo 4.000 pessoas por dia, 70% delas de fora do país. Guatemala, El Salvador, Honduras, República Dominicana, Panamá. O americano casado com a brasileira vem sempre ao país, mas ainda não conhecia o Museu do Futebol. Football is such a passion in Brazil. We have to come here. E agora a gente está aqui na Sala das Copas e a gente acabou de encontrar um grupo de alemães e a gente vai fazer uma brincadeira com eles. Eu vou levar justamente ali na exposição, onde mostra que o Brasil foi campeão mundial em 2002, bem em cima da Alemanha, na Copa do Japão e da Coreia do Sul. A gente vai provocar um pouquinho o pessoal. Michael trouxe as duas filhas e, claro, ao contrário de nós brasileiros, ele não tem uma boa lembrança daquela Copa. I remember very well that Oliver Kahn was one of the best player in the only the best goalkeeper, one of the best player in the World Cup in 2002, and exactly he made then the mistake. E eu pergunto, e agora, Michael, quem vai vencer o Mundial? Com bom humor e bem otimista, ele responde sem titubear. I hope we will have the same situation as 2002. That would be Brazil and Germany in the final, and then, yeah, let's see. Maybe we can change a little bit. E os turistas não poderiam ir embora sem antes experimentar a rica gastronomia da capital paulista. Alguns escolheram logo uma bela feijoada. Só de olhar dá água na boca. Seu Paulo, um dos donos do restaurante, está satisfeito com o movimento. Ele vai aumentando a clientela e colecionando boas histórias. O japonês fica louco. Primeiro, ele não conhece, então ele é muito desconfiado. Aquele negócio escuro, cheio de carne. Aí eles vão experimentando, vão tomando caipirinha, vão tendo contato com a caipirinha. No fim, cara, os caras ficam loucos. E agora vamos ao comentário do especialista em meio ambiente e sustentabilidade, Ricardo Carvalho. Já foram, até agora, 12 jogos, ou seja, 1.080 minutos de futebol e, na minha opinião, apenas uma boa notícia sobre sustentabilidade. Notícia que vem da torcida do Japão, que coletou o lixo que ela mesma, a torcida, gerou na derrota para a Costa do Marfim. Uma atitude digna de registro. E olha que os japoneses perderam o jogo. Agora, eu vou torcer pelo Brasil e pelo Japão. Ao mesmo tempo, a mídia em geral teima em ignorar o caráter sustentável desta Copa, o que é uma pena, porque só no Brasil são milhões e milhões de pessoas grudadas na frente da TV que poderiam ter um pouco mais de contato com o tema, já que mais cedo ou mais tarde, a gente queira ou não, vamos todos participar deste novo mundo da sustentabilidade. E são fatos, no mínimo, marcantes, que podem ser replicados no mundo todo. Por exemplo, o Maracanã recebeu anteontem, sábado, certificado concedido pelo Conselho de Edificações Verdes, entidade com sede nos Estados Unidos. É que durante a reforma do estádio foram instalados 2.500 metros quadrados de placas solares com capacidade de produzir quase 10% da energia utilizada pelo próprio Maracanã. O estádio ainda dispõe de um sistema de captação da chuva que é utilizado na irrigação do gramado, no funcionamento dos banheiros que contam com descargas ecológicas e torneiras inteligentes, aquelas com fechamento automático. Sem contar a parceria com a Recicla Rio, rede formada por 5 cooperativas de catadores da zona norte da cidade. O inusitado e o importante é que estas e outras iniciativas sustentáveis foram adotadas em estádios da Copa, porque o BNDES exigiu essa contrapartida sustentável para liberar os recursos das obras. A FIFA, inclusive, pretende replicar esse tipo de exigência bancária para as próximas Copas. E justiça seja feita. Foi na Copa da Alemanha, em 2006, que a FIFA estabeleceu o projeto Gol Verde, uma política que prevê medidas como compensação dos efeitos dos gases de efeito estufa. Se você quiser mais informações sobre o assunto, mande um e-mail para sustentabilidade@tvgazeta.com.br que eu vou ter o prazer em responder. Boa noite. Juan Manuel Santos é reeleito presidente da Colômbia.
Em disputa acirrada, o atual presidente se reelegeu no segundo turno com 50,94% dos votos. O candidato adversário, Oscar Ivan Zuluaga, recebeu cerca de 45% dos votos. No país, o voto não é obrigatório e apenas 47% dos eleitores compareceram às urnas no domingo, o que corresponde a mais de 15 milhões de votos. Todas as pesquisas de intenção de voto mostravam que a eleição seria uma das mais disputadas no país. Nas últimas semanas, Juan Manuel Santos reforçou o discurso em defesa do acordo de paz com as Farc. China condena à morte 3 acusados de ataque na Praça Celestial em 2013. O Tribunal da Região Noroeste Chinesa de Xinjiang condenou à morte 3 acusados do atentado que deixou 5 mortos e 40 feridos na Praça da Paz Celestial. Outras 5 pessoas foram sentenciadas a diferentes penas de prisão. O governo chinês acusou o movimento islâmico do Turquestão Oriental de ser o responsável pelo ataque. Pelo menos 48 pessoas morreram e 25 ficaram feridas na cidade de Mepquiton, no Quênia, durante ataque de insurgentes. O atentado durou cerca de 4 horas e autoridades suspeitam que a ação tenha sido coordenada pela organização terrorista islamita Al-Shabaab, ligada à Al-Qaeda. Após fracasso nas negociações, Rússia corta o fornecimento de gás para a capital ucraniana, Kiev. A Gazprom, responsável pelo fornecimento, anunciou que vai bombear o combustível normalmente para a Europa. O Jornal da Gazeta termina aqui. Essas foram nossas principais notícias. Ministério Público e Guarda Civil implantam programa de proteção a mulheres vítimas de violência doméstica. Sem teto invadem prédio residencial vazio na região da Avenida Paulista. Mesmo com Cristiano Ronaldo, o melhor do mundo, Portugal leva goleada de 4-0 da Alemanha. Turistas estrangeiros continuam fazendo a festa em São Paulo. Aplicativo ajuda visitantes islâmicos a manter rituais religiosos durante a Copa. Colombianos reelegem o presidente Juan Manuel Santos, que defende acordo de paz com as Farc. A edição de hoje pode ser vista daqui a pouco no site youtube.com/Jornal da Gazeta. Mais notícias daqui a pouco no Jornal da Gazeta, edição das 10. Até lá! O Jornal da Gazeta volta amanhã às 19 horas. Eu também volto hoje na edição das 10. Até lá! Hoje, 10h30 da noite, no Todo Seu, tem uma conversa com o cartunista Laerte.